Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia do evento Odontologia do Futuro. Eu sou Viviane Cédula, sou líder de educação dentro da Canet e dou as boas-vindas a esse bate-papo. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre a parte regulatória. Então, você é cirurgião dentista, será que você pode prescrever produtos à base de cannabis? Quais são as regulações que amparam essa prescrição? E quais são os caminhos, né? Como começar? Então, hoje, para bater esse papo comigo, eu tenho duas convidadas bastante especiais. A doutora Cláudia Tambelli, que é cirurgia dentista, especialista em DTM, dor orofacial e harmonização orofacial. Ela também é professora e pesquisadora do Centro de Estudos da Dor da Unicamp. E também conosco a Alessandra Mourão, que é sócia fundadora da Nascimento e Mourão Advogados, é presidente do Conselho de Ética da BRCAM e professora da FGV Direito em São Paulo. Bem-vindas e obrigada por aceitarem esse convite. Eu que agradeço, pelo menos da minha parte, agradeço muito estar aqui com vocês nesse bate-papo e trocando ideias sobre esse assunto que está cada vez mais expandido aí na nossa comunidade, né? Eu também agradeço pelo convite, pela iniciativa de vocês, muito bacana, né? Trazer toda essa informação para os colegas dentistas. Eu acho assim que a educação é o caminho, a comunicação, né? Essa questão do uso terapêutico dos canabinoides na odontologia e na área da saúde, de uma forma geral, é mais um desafio mesmo de comunicação. Então, parabéns pela iniciativa, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A sua frase já me remete a algo que eu falo desde 2018, quando comecei a trabalhar com cannabis, que a educação é o melhor remédio. Né? É muito difícil você entender do que se trata, você, enfim, ter conexão aos estudos que existem, entender um pouco de sistema endocannabinoide e ser contra, ser contrário de alguma maneira. Então, a gente sabe que é fundamental. Agradeço muito a presença de vocês aqui para partilhar o conhecimento que vocês têm no tema. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Desde 2015, os médicos prescrevem no Brasil. Houve em 2015 uma resolução da Anvisa, número 17, que, principalmente por pressão da sociedade, né, e fundamentalmente famílias de crianças com epilepsia refratária, que começaram a importar esses produtos à base de cannabis, e a Anvisa interceptou alguns desses pacotes e disse, opa, isso aqui está irregular. Ao que as famílias responderam, opa, mas isso controlou as crises convulsivas do meu filho. E, né, ele tem um direito constitucional à saúde, então como é que a gente resolve a Anvisa? Então a Anvisa tem sido muito, eu diria, correta e bastante técnica nas suas decisões desde então. Mas seria legal entender, e acho que eu vou direcionar para a Alessandra a perguntar, enfim, do ponto de vista legal, e depois ouvir também a doutora Cláudia, o que mudou para os dentistas e quando? Né? Porque não é desde 2015 que eles talvez tenham se sentido inseridos nesse processo. Como é que você analisa isso do ponto de vista da resolução ou das resoluções atuais da Anvisa? Me ouvem? Sim. Ótimo. Bom, primeiro, Viviane, é muito legal estar contigo, você faz parte dessa história, né, da cannabis medicinal, então fico muito contente de estar aqui partilhando a tela com você, viu? E sempre aceitarei com muito grado, sempre que a agenda permitir, estar aqui contigo. E vou te confessar que é a primeira vez que eu vou estar falando para o público da odontologia. Já faz anos, né, que eu também estou nesse mercado, falando, escrevendo, divulgando sobre a medicina canabinoide, mas não tinha aparecido ainda uma oportunidade de falar para esse público da odontologia. Então, muito bacana que finalmente a gente tenha alcançado, eu pelo menos tenha conseguido alcançar esse público, e já era a hora da gente estar falando para esse público específico, porque é uma comunidade enorme, relevantíssima, né, para a área de saúde, quando nós falamos em saúde, lato sensu, né? Então, em primeiro lugar, muito bacana que nós possamos avançar com essa comunidade profissional e, ao mesmo tempo, lembrar que chegamos aqui muito em função da Anvisa, que veio na esteira do judiciário, porque nós ainda estamos esperando o legislativo se mexer mais.
né? Então, em alguns países a gente vê uma legislação, saiu lei disso, lei daquilo em tal país. Mas e aqui? Aqui, se nós estamos hoje onde nós estamos, gente, é graças ao Judiciário e à Anvisa. Eu quero deixar isso bem claro, né? Temos aqui um Judiciário que, primeiro, atendeu com grande força os pedidos das famílias, dos pacientes, das pessoas que foram experimentando os benefícios, né, da cannabis para fins terapêuticos e que foi batendo a porta do judiciário para permitir a utilização sem que fosse incriminado, porque vamos lembrar que a substância continua, como nós falamos, proscrita, né? Ela ainda está proibida, ela ainda está na lista de entorpecentes. Então, imagine que alguém que usasse, em tese, estaria infringindo e cometendo um crime. Então, as pessoas tiveram que ir para o judiciário para falar, olha, eu estou usando para um fim terapêutico, eu não estou querendo usar para uma outra finalidade, que é uma outra discussão, que não é que a gente está levando aqui, que é para fins recreativos ou adultos, né? Nós estamos falando do uso realmente para fins terapêuticos. Então, as pessoas começaram a bater no judiciário, né, para conseguir fazer esse uso não ser criminalizada. Depois começaram a ver que os custos, né, estavam eventualmente difíceis de suportar e começaram a pedir ajudas do governo, né? E quando não conseguiam administrativa, iam novamente para o judiciário. Então, foram tantas as demandas que a Anvisa começou a se mexer para conseguir atender essas demandas. E hoje nós temos duas grandes resoluções de diretoria colegiada, né, que nós chamamos de RDCs, que estão próximas dos profissionais que estão embrenhados nisso, que é a RDC 660, que é bem recente, do ano passado. Ela, na verdade, ela revê outras mais antigas, como a 335, né, a 585, e nós temos a 327, que é do finalzinho de 2019, às portas da pandemia, por acaso, né, saiu. Elas têm focos diferentes. A primeira, para que os pacientes possam trazer esses produtos ou medicamentos à base de cannabis para o seu uso. E tem a 327, que abriu, eu diria, uma nova área de business no Brasil, né? Que é o negócio de produzir produtos para fins terapêuticos, medicinais, à base de cannabis. E aí tem toda uma regulamentação que agora, inclusive, está sendo revista. Então, agora, na virada de 2022 para 2023, a Anvisa está discutindo com a sociedade sobre como rever essas regras para esses produtos. E hoje a gente está com mais de 20 já com autorização sanitária. Então, essa RDC, como eu falei, é uma nova linha de negócios que possibilita que as empresas, na verdade, produzam, né, esses produtos à base de cannabis, que amanhã podem se tornar medicamentos. E aqui, até fazendo uma observação, né, Viviane, é tão sui generis esse mundo canábico, que até dentro da Anvisa nós estamos percorrendo um caminho absolutamente diferenciado, né? Então, primeiro nós soltamos os produtos, fazemos uma experiência na comunidade, na sociedade, né? Uma vivência desses produtos, e depois vamos ter os medicamentos, quando na verdade é o contrário, né? Você tem os estudos, aí você tem o registro, aí você tem o medicamento. Então, tudo que eu acompanho da minha experiência nessa área de cannabis é inovador, é diferente e tem sido visto de uma forma bastante diferenciada. Então, essas duas RDCs, a 660 e a 327, são as mais próximas dos profissionais da área de saúde, que possibilitam hoje que existe uma empresa como a Connect, por exemplo, que está aí oferecendo uma série de produtos para os pacientes. E agora a gente vê os cirurgiões dentistas também se aproximando com bastante vigor, né, desse uso terapêutico. E tem uma coisa que aconteceu agora no final do ano, que eu acho que se alguém tinha alguma dúvida de que podia prescrever, sendo cirurgião dentista, a Anvisa fez um movimento bem interessante, né? Ela mexeu na plataforma, existe uma plataforma da Anvisa,
que é a que é utilizada para que você possa trazer esses medicamentos aqui para o Brasil para os pacientes, e não tinha um campo CRO, né? Tinha um campinho CRM, para você colocar só a inscrição para o profissional da área de medicina. E agora não há dúvida que tem um campo lá específico. Isso, para quem não precisa nem ler, né, os regulamentos a respeito, já percebe que o profissional pode. Tem um campinho lá. Né? Eu estou sendo bem pragmática aqui, viu, Viviane? Que eu sei que o nosso público maior não é da área jurídica, mas o fato é que não há dúvida, até porque a própria 660 fala em profissional. Quem é que pode prescrever? Um profissional legalmente habilitado dentro do seu conselho. Né? Ele nem fala qual conselho, né? Mas ele fala dentro, essa RDC fala dentro do seu conselho. Então, hoje, nós vemos esse movimento, e um movimento absolutamente legal, e volto a dizer que os grandes tratores, locomotivas, têm sido o Judiciário e a Anvisa, e que nós esperamos que no Legislativo, em breve, a gente tenha um guarda-chuva maior, um guarda-chuva que fale do cultivo, que fale de outros produtos, que não somente para fins terapêuticos, como cosméticos e assim por diante, mas eu não quero avançar, porque senão eu vou usar todo o nosso tempo aqui falando, e eu estou louca para ouvir aqui a doutora Cláudia falando. Ótimo. Deixa eu só dar uma contextualização final, supondo também, né, que os cirurgiões dentistas que estão assistindo talvez estejam se conectando com esse tema pela primeira vez durante esse evento. Então, a RDC 660 é aquela que permite a importação excepcional de produtos à base de cannabis. Então, seja a prescrição emitida por um cirurgião dentista ou por um médico, o processo é o mesmo, né? O paciente precisa de uma prescrição simples, ele entra dentro dessa plataforma do gov.br, que você bem citou, Alessandra, onde existem vários campos que ele precisa preencher, tem um processo, enfim, um processinho burocrático que é relativamente ágil. Uma vez que ele cumpre esse rito processual de preenchimento de formulário, anexa alguns documentos, como, por exemplo, a prescrição, documento de identidade, a Anvisa emite imediatamente uma autorização para essa importação. E de posse dessa autorização e dos demais documentos, o paciente fica, então, autorizado a importar o produto que foi prescrito dentro dos limites e prazos prescritos. Então, essa é a regulação atual. E, doutora Cláudia, por mais que tenha sido no final do ano passado que a Anvisa inseriu esse campo CRO dentro do seu formulário de autorização excepcional, na prática, a prescrição já acontecia nos consultórios odontológicos. Como é que foi esse seu primeiro contato e como na prática se dá essa RDC 660 em consultório? Eu vou contar, assim, a minha experiência nessa prescrição. A primeira vez que eu fui prescrever, eu tive dificuldade, sim. Bom, primeiro eu quis passar por todo o processo, eu mesma pedi autorização da Anvisa para ver como que estava funcionando. E na época, na verdade, a gente precisava só fazer uma prescrição comum, né, um receituário branco, tinha lá o CRO, datada, assinada, tudo mais. E no site, eu me lembro, quando eu fui pedir essa autorização, eu podia colocar o CRO, porque eles pediam um número de prescritor, pelo menos essa foi a primeira experiência que eu tive. Mas não tinha a área odontologia. Então, eu tinha que escolher alguma coisa dentro daquela relação que existia na época. Acho que a gente perdeu a doutora Cláudia por um instante. Voltamos. Então, voltamos. Eu tinha que escolher uma das especialidades médicas. Eu sempre colocava acupuntura. A acupuntura, né, serve tanto na medicina como na odontologia. E a primeira vez que eu fiz essa solicitação, eu tive um problema, porque quando
a gente recebeu a autorização da Anvisa, ela veio com a autorização escrita CRM, e a prescrição era CRO. E a empresa que ia fazer a importação, ela não aceitou, ela falou, olha, eu não posso fazer essa importação para você, porque a prescrição consta um CRO e a autorização da Anvisa consta o CRM. Então, eu tive algumas dificuldades, depois não vinha CRM/CRO nessa autorização, e foi assim que os cirurgiões dentistas estavam conseguindo fazer a prescrição dos produtos importados. Agora facilitou bastante que eles incluíram o item odontologia, então você clica lá, tem a odontologia, né? Mas a gente ainda tem alguns desafios, né? Como cirurgiões dentistas. E você lembra que ano foi essa sua primeira experiência? Olha, se eu não me engano, porque a resolução, a 335, se eu não me engano, ela foi publicada em janeiro de 2019. Então, foi logo que teve essa RDC, né, que foi a 335, que permitia a gente entrar com esse pedido de importação. Foi logo no início. E nessa época, inclusive, a empresa, ela trocou minha prescrição. Ela colocou uma prescrição de um médico. E eu fiquei bem chateada na época, porque pela legislação, o cirurgião dentista ele pode prescrever qualquer medicação, desde que dentro da sua área de atuação. Nós podemos prescrever opioides, por exemplo, que são medicações muito mais perigosas do que canabinoide. Um paciente pode ir a óbito com uma overdose de opioide. A gente não tem nenhum relato de paciente que tenha vindo a óbito por overdose de canabinoide, não que não tenha efeitos colaterais e tudo mais. Mas opioide é uma medicação muito mais perigosa do que canabinoide, que o dentista pode prescrever, né? Então, a gente teve um pouco essas dificuldades e a gente ainda tem algumas dificuldades por conta da RDC 327. A gente espera aí com essa nova revisão, porque na RDC 327 foi colocado que a prescrição era exclusiva de médicos. Então, eu acho assim que foi, na verdade, um equívoco que ocorreu entre essas RDCs, a 327 e a 660, porque o que acontece atualmente é que, segundo a Anvisa, o cirurgião dentista ele pode prescrever as medicações importadas, mas não as que estão na farmácia. Quer dizer, eu posso prescrever um medicamento de fora do Brasil, mas o que está aqui no meu país, no Brasil, eu não posso prescrever. Embora acho que isso não está funcionando muito bem, porque o pessoal tem feito a prescrição, as farmácias estão aceitando, porque, de acordo com a legislação, o cirurgião dentista realmente ele pode prescrever, né? Mas vamos ver se agora com essa revisão da Anvisa, da 327, da RDC 327, eles colocam lá, né, como está na 660, os prescritores, e aí fica tudo mais tranquilo. Olha, é curioso saber que, claro, né, do ponto de vista das farmácias, que são as dispensadoras desses produtos, que são dispensados como qualquer outro produto controlado, faz sentido. Elas estão habituadas a dispensar para prescrições controladas, receituário controlado de cirurgiões dentistas, mas eu não sabia que na prática isso vinha funcionando. É interessante saber disso. É legal a gente também explicar um pouco a 327, Alessandra, se você puder, enfim, né, do que ela se trata, acho que trazer um pouco essa lógica de que tipo de prescrição, quais produtos estão chegando, quais ainda não existem e precisam ser importados. Tem um ponto aqui que a doutora Cláudia falou que eu acho que vale a pena a gente falar, e eu já tenho visto os CRO se manifestarem a respeito, quando ela tocou na questão dos opioides, por exemplo, né? Que o que importa é o respeito ao tratamento dentro da área de atuação do cirurgião dentista, né? Então, o que eu vejo uma preocupação muito grande é o seguinte: eu não posso, de repente,
liberar um cirurgião dentista de prescrever um produto à base de cannabis para uma finalidade que está num tratamento que é do guarda-chuva de um médico e não de um cirurgião dentista, né? Então, isso é que a gente precisa ficar claro. Eu sei que na prática, sabe, o seu amigo é dentista e fala, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor na coluna, vou lá e prescrevo uma medicação, mas ela não está dentro da minha área de atuação ou porque eu estou legalmente habilitado. Então, acho que essa é a maior questão. Esse medicamento, ele está tendo um uso, né, que faz sentido dentro do tratamento que eu estou dando para o meu paciente de odontologia, faz todo sentido e é absolutamente defensável. O que eu percebo é só essa preocupação de que não se passe a linha e acabe se prescrevendo para algo que está fora. Eu tenho notado uma certa preocupação nesse sentido, né, Vivi? Deixa eu aproveitar o seu ponto, então, para complementar. Talvez uma forma do cirurgião dentista se proteger ou se resguardar seria, então, manter um bom prontuário, um bom histórico de cada um desses pacientes para quem ele prescreve produtos à base de cannabis. Isso, e a 327, ela veio para isso, para aumentar o acesso. Eu faço eco aqui para a preocupação da doutora Cláudia, que vem a 660, que abre um guarda-chuva para profissionais de várias áreas, e sem discriminar o produto, e eu acho que isso tem uma... Aqui vale a pena a gente pensar. A origem da 660, que vem lá da 335, é para atender o paciente. É para atender o paciente e que teve uma prescrição que já foi analisada pelo seu médico, pelo seu cirurgião dentista, pelo seu fisioterapeuta, o profissional, né? Então, a Anvisa, ela aqui, eu já ouvi pessoal da Anvisa falando isso, olha, a 660 não é a minha praia, não é o meu negócio, porque o meu negócio, que é a regulamentação do produto, eu estou tratando na 327. E estou aprendendo também com a 327. A 327 está sendo um aprendizado bastante coletivo, né? Da comunidade, dos profissionais da saúde, dos advogados que atuam na área, das agências, né, que regulam. Então, tem uma série de aprendizados nisso. Tanto que esses aprendizados, aqui avançando, está gerando uma série de movimentações em municípios, os mais variados, que vão de Salvador a Porto Alegre, Mogi das Cruzes, Goiânia, São Paulo, assim como muitos estados, como São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Paraná, todo mundo se movimentando, por exemplo, para incluir isso no SUS. Para incluir isso no SUS. Gente, isso não é a troco de nada, isso é fruto de uma movimentação e de um aprendizado coletivo. Na imprensa teve maior repercussão atualmente, por causa da importância do Estado de São Paulo, da lei que prevê aí a inclusão de medicamentos de cannabis na lista do SUS, que está para ser regulamentado, tem até um grupo, né, uma comissão de representantes aí da sociedade, principalmente da área médica, também das associações de pacientes, né, para regulamentar isso. Então, o que nós vemos? Nós vemos um movimento que é fruto de um aprendizado. Esse aprendizado da Anvisa é mais rigoroso na 327, porque é ali que a Anvisa fala, olha, eu quero ter segurança desse movimento. Novamente, lembrando, gente, que é um movimento ao contrário do comum. Primeiro saem os produtos para depois vir um medicamento. E, por outro lado, a 660 não. Então, as duas, sabe, têm uma pegada diferente. Uma é como se eu dissesse assim, é um fato consumado. Os pacientes já conseguem a prescrição. O judiciário já dá essa autorização. Então, é melhor eu regulamentar isso. E outra não, agora tem uns produtos que vão ser feitos aqui. Aqui eu quero, nesse território, eu quero ver direitinho quem são as pessoas que podem prescrever,
como pode prescrever, que tipo de produto, e agora nós estamos discutindo muito os estudos clínicos, são já seguintes, como esses estudos, para que eu considerar de realidade. Será que lá alguma fase são de uma evidência? Essas são discussões tendo agora. Alessandra, eu vou te interromper, você começou a falhar um pouco do lado de cá. Será que a gente me dá um alô de Melhorou? novo? Agora sim. Então começou desde quando? Quando que você quer que eu repita aqui? Só o final da última frase, eu acho que a gente já pode seguir. Ah, tá bom. Não, é só para colocar isso, de que hoje nós estamos já em debate sobre, considerando que cannabis começou diferente, será que os estudos clínicos também vão ser diferentes? Será que eles vão também considerar evidências do mundo real, né? Então, nós estamos aqui e vejo até, viu, Cláudia, até pela iniciativa nas mudanças na plataforma, eu vejo que deve vir na 327 aí o mundo da odontologia. A 327 fala muito do mundo da medicina, né? Ela fala muito de saúde, fechando um leque. Acho que é por causa da história, que começou mais forte com os pacientes da área de medicina, e eu te digo que nas conversas que nós temos com a Anvisa, está muito claro que eles estão acompanhando bastante de perto o que está acontecendo, e não é a troco de nada que essa plataforma aí também seguiu modificações. Temos aí mais de 20 produtos com autorização, começamos a ver nas farmácias, né? E encaro como um movimento natural que a odontologia venha na revisão da 327. Inclusive, ela está com uma gestação longa, né? Só para quem não sabe, aqui me policiando, porque, como disse a Viviane, tem gente que está tomando conhecimento desse assunto pela primeira vez. Quando surgiu essa resolução da diretoria colegiada 327, em 2019, ela já previa que ela seria revista em 3 anos. Tá? Ou seja, agora, em dezembro, ela estaria revista. E ela não foi revista ainda. E eu diria que ela não foi por causa desse cuidado da Anvisa em ouvir muitos players. Ela está ouvindo muita gente, né? Ouvindo as empresas, ouvindo as associações, ouvindo as comunidades dos profissionais de saúde. E recentemente, eu digo semana passada, eu vi um comunicado do João Perfeito, da Anvisa, acalmando o mercado e falando assim, gente, não saiu a revisão, mas isso não traz nenhum problema para a 327, ela continua valendo tal qual está, porque aquela revisão, ela não, e aqui é importante todo mundo ouvir isso, ela não é sinônimo de vigência, tá? Ou seja, ela continua em vigor, apesar de não ter sido revista no prazo que estava originalmente previsto. Muito bom. Você trouxe um ponto importante, né? Então, a gente está falando de uma RDC 327, que é essa que põe produtos na farmácia, produtos à base de cannabis que ainda não são considerados medicamentos, e eles têm ali um determinado prazo, acho que isso é mais do interesse da indústria, mas tem um prazo para que eles iniciem e concluam os seus ensaios clínicos, né? E, doutora Cláudia, você que é pesquisadora e professora, quais você entende que são as aplicações clínicas dentro da odontologia e onde a gente tem, de fato, o amparo científico, considerando que a gente fala de um tipo de produto onde, como a Alessandra trouxe, a gente tem talvez mais evidência anedótica, mais evidência clínica, mais evidência de fase 4 do que de fases 2 e 3, né? Como isso funciona para uma cirurgia dentista que está na prática e também na pesquisa. Bom, é verdade, a história, né, do uso terapêutico dos canabinoides, acho que tanto na odontologia, também na medicina, né? A gente começou por causa de todo um histórico de proibição,
inclusive de pesquisas, isso atrasou muito, né, o nosso conhecimento e o desenvolvimento de pesquisa nesse assunto. Nós temos a maioria das pesquisas, são pesquisas in vitro, são pesquisas pré-clínicas, mas eu acho que agora está crescendo cada vez mais o número de pesquisas, e eu acho que no futuro bem próximo aí a gente vai ter mais informações, cada vez mais, a respeito das possibilidades terapêuticas. Mas os canabinoides têm várias propriedades que a gente já conhece, baseado nessas propriedades, a gente pode verificar qual é o potencial, inclusive, de uso, considerando os trabalhos científicos que temos e o potencial de uso até em situações que ainda não temos estudos. Por exemplo, eles têm efeito analgésico, eles modulam o processo inflamatório, eles também têm atividade pró-regenerativa, efeito antioxidante, antimicrobiano. Então, na odontologia, são propriedades importantes. Por exemplo, na odontologia, nós temos uma especialidade que tem muitas pessoas que acham que, às vezes, até na própria odontologia não conhecem, que é a especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, uma das principais indicações dos canabinoides na odontologia são nos pacientes com dores orofaciais crônicas, que são dores difíceis de serem controladas. Nós temos dores neuropáticas, neuralgia do trigêmeo, síndrome da ardência bucal, e as medicações que são utilizadas são as mesmas medicações que são utilizadas para o controle de dor em outras partes do corpo. Que a dor é na região orofacial, eu tenho um tratamento farmacológico diferente, são os mesmos analgésicos. Dipirona, a gente não toma dipirona para dor de uma forma geral, paracetamol, para as dores crônicas, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, os opioides, os canabinoides. Então, isso se aplica às dores orofaciais crônicas, os pacientes que têm disfunções na articulação temporomandibular, que são refratários aos tratamentos existentes, também podem se beneficiar dessa terapia. A capacidade de modular o processo inflamatório, a gente tem várias situações que envolvem inflamação na odontologia. Nós temos, por exemplo, e também a questão de infecção bacteriana pelo efeito antimicrobiano. Então, a gente tem indicações também na periodontia pela modulação do processo inflamatório, pelo efeito antimicrobiano e pela capacidade, inclusive, dos canabinoides estimularem a regeneração óssea. Então, isso é uma propriedade que a gente já tem estudos demonstrando que eles têm a capacidade de estimular a migração das células mesenquimais, das células tronco para o local da lesão do tecido ósseo e a diferenciação dessas células em osteoblastos. Então, isso é favorável na implantodontia, nas cirurgias na região orofacial, inclusive até com potencial para osteoartrite na ATM. A gente já tem trabalho pré-clínico com osteoartrite. E com potencial também de uso na articulação temporomandibular. Já tem poucos estudos, mas já tem, por exemplo, um relato de caso clínico para paciente com neuralgia do trigêmeo, que é uma condição dolorosa. Nossa, eu falo assim, se eu tivesse, eu tentaria. Porque se você conseguir ajudar um paciente, que seja, você transformou uma vida. Paciente com síndrome da ardência bucal também. Pacientes que têm lesões neuropáticas pós-traumáticas, pós-implante, pós-cirurgia, às vezes terceiro molar, né? Cirurgia bucomaxilo, que pode acontecer essas alterações. Paciente com câncer na região de cabeça e pescoço, que vai para o tratamento de radioterapia, desenvolve mucosite, é um sofrimento enorme para o paciente, a mucosite. E a gente já tem algumas evidências do potencial do uso dos canabinoides no tratamento, não só pela redução da dor, pela modulação do processo inflamatório, mas também pela propriedade pró-regenerativa, estimulando a regeneração, a cicatrização desse tecido em aftas orais também. E fora do Brasil já temos várias patentes já para produtos para serem utilizados, inclusive, com material restaurador. Já tem trabalho demonstrando que o
canabidiol, por exemplo, ele consegue promover a diferenciação das células tronco da polpa dentária em osteoblastos e estimular a formação, né, da dentina reparadora. Então, como material restaurador, também ele pode ser bem interessante, como já temos enxaguatórios bucais, já temos cremes dentais por causa do efeito antimicrobiano. Então, dentro da odontologia, existem várias possibilidades de uso. E alguns estudos, eu acho que a gente precisa de mais estudos, é claro, mas conhecendo essas propriedades terapêuticas, a gente já pode imaginar o potencial de uso dentro da odontologia. Agora, o que é importante é que cada profissional atue dentro da sua área. Então, o cirurgião dentista, ele indique a medicação ou qualquer outro tratamento. Isso não é uma coisa específica para canabinoide, independente do tratamento. Cada um tem que atuar dentro da sua área. Então, nós, cirurgiões dentistas, podemos sim prescrever os canabinoides dentro da nossa área de atuação. A mesma coisa os médicos, dentro da área de atuação deles. E tá tudo certo, e o importante é que o paciente seja o maior beneficiado. Com certeza. Aliás, várias aplicações que eu não conhecia, né, na odontologia, que eu nem imaginava. Muito bom. Não, incrível, incrível mesmo. Eu estou aqui sem fazer trocadilho, boca aberta, com a lista. É enorme, né? Eu queria pegar uma carona aqui no que a doutora disse. Esse alerta, né, que a doutora Cláudia acabou de falar sobre, logicamente, indique dentro da sua área, assim como o médico não deve indicar fora, principalmente porque a gente está tratando de uma substância proscrita. Eu acho que as pessoas precisavam ficar mais atentas, né, Viviane? Eu acho que aqui é algo, o advogado chato falando, né? Eu acho que o cuidado de quem transita nessa área é um cuidado especial por causa disso. Não é uma novalgina, não é alface, não é alecrim, né? Nós estamos falando de uma substância proscrita. Então, os cuidados de andar absolutamente dentro, né, do regramento, tomar conhecimento, buscar esclarecimento, é muito importante, porque qualquer passo que você der, além do que você está legalmente habilitado, para as funções que você pode prescrever, pode gerar realmente aí a tua incidência dentro de uma lei de entorpecentes. Então, esse cuidado, eu vou pegar aqui essa carona só no que a doutora Cláudia disse, é um pouquinho diferente, né, para dizer um pouquinho aqui, de outras áreas, porque nós temos esse plus, essa questão dessa substância ainda tá listada. Se nós formos olhar a resolução da ONU, né, a resolução, ela reconheceu propriedades terapêuticas, mas nem por isso saiu da lista, né? Nós precisaríamos de um outro arsenal legislativo que nós ainda não temos, né? Nós ainda não temos, para conseguir sair desse risco jurídico. Então, vou aproveitar aqui esse nosso encontro para lembrar, né, de que esse cuidado, que já é geral, como disse a doutora Cláudia, ele tem uma pimentinha a mais por se tornar um problema mais delicado em função da natureza dela, do carimbo legislativo. Eu vou trocar aqui o juridiquês. Ela tem ainda um carimbo que, do ponto de vista legislativo, ele permanece. Um arsenal regulatório que vem evoluindo muito bem, né? Eu acho, quando a gente compara com outros países, o Brasil está bastante avançado nesse sentido, a gente não pode dizer que não. É muito legal ver mais aplicações, mais profissionais da saúde, enfim, procurando, entendendo, acho, enfim, fantástico estar aqui hoje falando sobre as aplicações na odontologia, e queria entender quais são os desafios que você encontra em consultório, principalmente na interação com o paciente, né? Entendo que, bom, está muito claro que é seguro para o paciente, muito mais seguro, por exemplo, do que opioides. Agora a gente também abordou a segurança do prescritor, para que ele legalmente esteja seguro, então quais são os limites. Mas a gente sabe que tem muito estigma, né, preconceito. Você sente resistência dos pacientes, tem uma
educação prévia que você precisa promover para conseguir prescrever esses produtos, doutora Cláudia? Olha, depende do perfil do paciente. Eu acho que a gente pode resumir em basicamente 3 perfis de pacientes. O paciente que já busca o profissional, que é o prescritor de canabinoide, porque ele já está bem informado, ele já sabe que existe essa possibilidade e ele vai atrás do profissional para isso. Por exemplo, tem vários pacientes com síndrome da ardência bucal, né, que procuram o tratamento porque já tentaram de tudo e não tiveram solução. Então, tem alguns pacientes, especialmente pacientes com dores crônicas, especialmente na região orofacial, porque se dor crônica te incomoda na região orofacial, então não tem nada, acho que pior, tamanha é a inervação da face, mexer com sensibilidade, mastigação, são várias coisas envolvidas. Então, esses pacientes, eles estão buscando, então eles já estão, nós temos, é lógico, né, mas o paciente que tem uma dor crônica, ele vai atrás, normalmente ele vai atrás. Então, a gente tem esse perfil de paciente que já chega buscando a terapia. A gente tem o perfil de paciente que teria indicação em alguma situação para a terapia, mas ele ainda não conhece a possibilidade de uso da terapia dentro da odontologia. Então, é um paciente que precisa ser educado. Primeiro, ele precisa conhecer, né, essa terapia. E uma orientação que eu dou até para os meus alunos em curso, tudo presta atenção quem é o seu paciente, porque também a gente está trabalhando com uma terapia que envolve muito preconceito. E se você chegar para um paciente que não conhece nada a respeito disso, nem de indicação, nem de uso terapêutico, e propor uma terapia, ainda mais sendo cirurgião dentista, que já existe uma certa... a sociedade vê o cirurgião dentista como prescritor, assim, vamos dizer, né, ele ainda tem algumas resistências. Então, se você chegar abordando um paciente que possui esse preconceito, você vai ter um problema. Você vai ter um problema. Então, a primeira coisa é saber o tipo de paciente que você tem. É um paciente que existe abertura, se houver indicação para terapia, de abordar esse assunto, então a gente começa a conversar, você pode indicar documentários, filmes, mostrar alguns artigos científicos, conversar, educar esse paciente. Primeiro, ele tem que se informar disso daí, a gente pode colaborar fornecendo esse material e sugerindo que ele vá buscar também a informação. Tem vários filmes, né, sobre uso terapêutico, eu gosto também de falar sobre aquele filme do professor Rafael Mechoulam, que conta a trajetória científica dele, então ele conta, né, que existe uma ciência, um estudo por trás disso, que toda vez que você traz a ciência, né, você tende a diminuir a resistência, mas tem os pacientes também que é melhor nem abordar, porque você não vai conseguir, tem certas coisas que ainda a gente não consegue vencer, que são preconceitos. Tem preconceito com a terapia, na nossa sociedade existe preconceito com outras coisas. O Einstein já dizia que é mais fácil se quebrar um átomo do que se quebrar o preconceito. Então, a gente tem que saber qual é o perfil do paciente que a gente tem, né? Mas eu acho assim, por isso que essas iniciativas de educação, nesse momento, são muito importantes na área da saúde, de uma forma geral. Eu comecei na Unicamp e eu abri o conhecimento para todos os profissionais da saúde, porque eu acho que o conhecimento, ele não deve ser reservado ao mais específico. Eu acho que todo mundo deve ter direito ao conhecimento. Cabe ao profissional usar esse conhecimento dentro da sua área de atuação.
Eu, como cirurgiã dentista, se eu tiver um conhecimento fora da minha área, de uma indicação, de uma coisa da medicina, eu vou conseguir orientar o paciente, ajudar esse paciente e conduzi-lo, né, ao profissional apropriado para o tratamento. Então, eu acho que essa questão de educação dos profissionais da saúde é muito importante, de todos, de uma forma geral, mesmo dos não prescritores, porque eles podem orientar e encaminhar os pacientes para os profissionais apropriados. E educação da população de uma forma geral. Então, dentro da odontologia, existem várias possibilidades de uso terapêutico e tem muitos pacientes que podem se beneficiar, sim, dessa terapia na odontologia. Você traz um ponto importante, né? O paciente crônico, ele bate em várias portas, ele tenta várias possibilidades, e não encontrando o alívio dele, ele segue buscando. E quando ele encontra, ele dissemina essa informação para outros. Então, a gente percebe também essa mesma tendência no consultório médico, assim como você traz o consultório odontológico, que uma vez que você tem um caso de sucesso, ele acaba atraindo outros, né? Você acaba sendo reconhecido como um profissional que, enfim, que atua, que tem essa opção terapêutica no seu arsenal de ferramentas. Olha, olhando já para o fim da nossa conversa, queria fazer mais um paralelo aqui entre médicos e odontologistas, e agora puxando para os conselhos, né? Queria entender, Alessandra, qual é o limite de atuação dos conselhos. A gente viu no final do ano passado o CFM, desde que existem as regulações da Anvisa, as resoluções da Anvisa criando ferramentas para a importação excepcional desses produtos, a gente vê o CFM buscando ou criando portarias e esforços para limitar ainda mais esse acesso. Não obstante, os médicos seguem prescrevendo essas prescrições, enfim, cresceram com o tempo a revelia da opinião do CFM, mas qual é, de fato, o limite de atuação desses conselhos? E depois eu gostaria de ouvir vocês duas, e talvez, sobretudo, a doutora Cláudia, sobre a atuação do CFO e do CROs diante dessas mudanças da Anvisa. Nossa, você leu meus pensamentos, viu? Porque depois de ouvir a doutora Cláudia, eu falei, poxa, a gente tem que falar dessa diferença dos conselhos, né? É muito bom ver, quando você falou de estigma, Viviane, para a Cláudia, do ponto de vista do paciente, gostei muito, doutora Cláudia, porque é um assunto delicado, né? É um assunto delicado, não é todo paciente que vai receber essa prescrição e vai falar, meu Deus do céu, eu vim num dentista maconheiro, né? Olha onde eu vim cair, né? Ele é um traficante, né? É um horror, vou sair correndo. Então, é um cuidado muito grande e nós vemos esse estigma presente, por exemplo, de uma forma muito grande no Conselho de Medicina. A gente vê que não observamos no de odontologia. É uma mente muito mais aberta à inovação, no meu ponto de vista, por parte do Conselho de Odontologia do que o do Medicina, porque nós temos assistido, em 2022 foi um ano recheado, 2022 foi um ano recheado de movimentações dos conselhos, alguns regionais e do Federal de Medicina, limitando a atuação do médico na prescrição. E eu me permito dizer que, no meu entendimento, violando o direito do médico de prescrever o que ele entende que é o melhor para o seu paciente. Né? O médico tem a obrigação de, dentro da medicação permitida em lei, da terapia permitida em lei, prescrever o que entende melhor para o seu cliente. Agora, vem o Conselho de Medicina e diz, não, você só vai prescrever a cannabis para isso, aquilo ou aquilo outro. Gente, com todo o respeito que o Conselho de Medicina merece, ele passou da linha da regulamentação da profissão. É como se eu, sabe, Cláudia e Viviane, alguém dissesse para mim, ó, existe uma lei que autoriza um mandado de segurança. Tem uma lei. Mas aí vem a OAB e fala assim,
advogados, vocês não podem entrar com mandado de segurança para torcedores do Flamengo. Mas pera um pouquinho, por que eu não posso entrar? Se existe uma lei que autoriza mandado de segurança, por que você está dizendo que você que está dizendo para mim que eu não posso para torcedores do Flamengo? Então, se a Anvisa, que regulamenta isso, está dizendo esses produtos podem ser prescritos, e existe uma outra lei que diz que o médico, o profissional de saúde, tem que usar o melhor do seu conhecimento em favor do seu paciente, como é que o conselho limita? Então, no meu entendimento, ao fazer isso, ele passou da sua competência e ele já entrou na competência do médico, de ter o discernimento. O que o médico não pode é prescrever algo fora do que, por exemplo, é previsto como possível para se prescrever para o seu paciente, que é autorizado. Por isso que tem as agências reguladoras. Então, no meu entendimento, o Conselho de Medicina não está gostando muito da atuação da Anvisa, modestamente, e resolveu avançar a linha. Né? Quem diz os produtos que podem ou não podem é a Anvisa. Quem decide a melhor terapêutica é o médico. Eu regulo a sua profissão. Então, acho que teve uma confusão aí que eu não vejo, graças a Deus, acontecer. Pode ser, a não ser que eu esteja vendo deixando de ver alguma coisa, a doutora Cláudia me corrija. Mas eu não estou vendo isso acontecer dentro da regulamentação da sua profissão. Então, Alessandra, felizmente, eu faço parte de um grupo de estudos da terapia canabinoide na odontologia do CRO de São Paulo. Inclusive, né, a gente discutiu a questão da RDC 327, a gente está trabalhando com divulgação de conhecimento, e o CFO, a posição do CFO é favorável aos pacientes e aos profissionais. Havendo a indicação correta, não há por que não permitir que o cirurgião dentista utilize esse recurso farmacológico dentro da sua área de atuação. Não tem um porquê. Como eu falei, o cirurgião dentista ele pode prescrever outras medicações, né, mais importantes em termos de efeitos colaterais do que os canabinoides. Então, o CFO entende que não tem que, pelo contrário, né, isso faz parte da nossa atuação. É um recurso terapêutico que pode ser utilizado dentro da nossa área. E acredito que o CFM, né, cada conselho tem aí as suas visões, não vou entrar nessa questão do CFM, mas, felizmente, nós temos o apoio do nosso conselho, tanto de vários CROs que têm grupos de estudos para a gente conseguir divulgar mais esse conhecimento dentro da odontologia. Tem São Paulo, Distrito Federal, tem do Rio de Janeiro, e o CFO nos apoia, felizmente. Que bom. Viviane, eu sei que o tempo está se esgotando, mas a comunidade dos cirurgiões dentistas é tão grande, tem tanta gente que faz uso, né, dos serviços, e nós falamos de estigma, nós temos um estigma para vencer no Legislativo Federal. Eu acho que eu convidaria mesmo a comunidade a se movimentar junto aos representantes, porque nós percebemos um estigma que empaca projetos de lei muito importantes, como o PL 399, com base em realmente uma falta de razoabilidade, um estigma, uma politização, uma confusão do uso adulto com o uso terapêutico, né, que está atravancando realmente a regulamentação. Então, eu queria aproveitar esse espaço
para convidar a comunidade a se movimentar politicamente para vencer esse estigma que já vence, né, dentro do consultório, mas também no legislativo, né? Eu queria aproveitar esse fórum aqui para fazer esse convite para os profissionais da odontologia. Muito bom. Não, é fundamental, ainda mais uma comunidade tão grande como a que a gente tem no Brasil, uma das maiores do mundo, não é? E reconhecida pela sua competência técnica, pela sua atuação. Enfim, ótimo, super oportuno esse convite, Alessandra. E, bom, olhando para os momentos finais, eu aprendi muito, aplicações, enfim, que eu nem imaginava. Eu vejo um terreno extremamente fértil, até mais fértil do que aquele que a gente via, ou pelo menos até agora, para os médicos, né? Então, vejo os cirurgiões dentistas em um ambiente mais favorável à adoção ou à inclusão dessa opção no seu rol de terapias. Então, bom, fica o convite, pesquisar, conhecer mais, existem cursos, existe muito conteúdo disponível gratuito, existe o sistema endocannabinoide, que talvez seja novidade para muitos, então deixo isso como uma provocação final. E, doutora Cláudia, sua mensagem final para os colegas que estão assistindo. Olha, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que todo profissional da saúde tem obrigação de procurar se atualizar e conhecer a terapia canabinoide. Você está lidando com gente, com saúde, então tem obrigação de conhecer. Prescritor, então, nem se fala. Então, o cirurgião dentista está entre os profissionais prescritores. Então, eu acho que o cirurgião dentista, todo cirurgião dentista, tem obrigação, para honrar o seu diploma, de conhecer todas as possibilidades terapêuticas que possam ser utilizadas dentro da sua área e que possam ajudar pacientes que estão aí sofrendo, né, e passando uma série de dificuldades. Então, antes de julgar, antes de criticar, se informe, conheça, tenha a mente aberta, não só para a terapia canabinoide, mas para qualquer outra coisa. Vão atrás, estudem, se informem. Muito bom, obrigada. Alessandra, uma mensagem final? Olha, pegando carona com a doutora Cláudia, eu sendo professora também, a primeira coisa que eu queria dizer é parabéns por estar aqui assistindo. Parabéns. Você já está se educando, você já está interessado. Continua o que você está fazendo. Queira saber mais, né? Torne-se um profissional cada vez mais conhecedor do que está disponível no mercado. Não se baseie apenas no que ouviu falar. Instrua-se. Eu acho que eu vou pegar carona e, além de parabenizar, dizer, vá em frente, continue, está indo bem. Muito bom, gente. Para mim, enfim, incrível estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, aprendendo bastante. Para quem está assistindo, esse foi o segundo dia do evento Odontologia do Futuro. Se você perdeu o dia 1, nós temos o link aqui. O evento fica gravado, você pode assistir, enviar para colegas. Participe também amanhã, sempre às 20 horas, 3 dias seguidos. E dentro da Canet, a gente tem uma série de outras ferramentas para apoiar a equipe de relacionamento médico, ferramentas de prescrição, conteúdo de educação para você se formar, enfim, muito conteúdo também gratuito. A gente busca mesmo organizar esse conhecimento para facilitar. E se for do seu interesse, se você entender que é em benefício do seu paciente, então sim, adotar essa terapêutica em consultório. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, foi um enorme prazer. Eu que agradeço, Viviane, Alessandra. Olha, foi ótimo, adorei estar aqui com vocês, esse bate-papo, também aprendi um monte de coisa, estou super feliz. E a todos que estão nos assistindo, né? Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada novamente pelo convite, Viviane. Prazer conhecer, doutora. Prazer, meu. Quer
aprender ainda mais? Então participe do curso Prescrição de Canabinoides na Odontologia e amplie os seus conhecimentos sobre a utilização da cannabis como ferramenta terapêutica. Acesse educacão.doutorcannabis.com.br ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e garanta o seu desconto exclusivo. A Revolução Verde espera por você. Canalise, seu acesso a cannabis medicinal pela informação. O maior site sobre o universo canábico do país. Informar, questionar e relatar. Essa é a Canalise.